Hoje nós vamos falar sobre tempo de orar. Estamos iniciando o ano de 2021 e hoje, com base no texto que já lemos aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do verso 5 ao 15. A oração, meus queridos irmãos e irmãs, é um grande privilégio para você, para mim, para todos nós. E quando eu digo que é um grande privilégio, é porque os únicos beneficiados somos nós. Quando nós oramos, nós somos beneficiados como filhos, como filhas de Deus. Nós recebemos de Deus toda a bondade, toda a misericórdia, toda a força, e também recebemos um aquecimento, especialmente em nosso coração, porque o nosso coração é aquecido pela chama da fé. E a fé gera em nós esperança. E quando nós somos alimentados pela fé, nós somos levados a crer que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Portanto, quando nós oramos, nós somos beneficiados por Deus, porque somos fortalecidos. Através da oração, todos nós recebemos a graça, a misericórdia do nosso Deus para nos ajudar nos momentos mais difíceis, nos momentos de maior necessidade. E quando eu falo de maior necessidade, é porque nós somos testemunhas vivas de que Deus nos abençoa, de que Deus nos sustenta, de que Deus nos resguarda. E também através da oração, podemos encontrar a paz que guarda os nossos corações, que guarda as nossas mentes, que nos dá tranquilidade de saber que nós somos resguardados, nós somos protegidos, nós somos fortalecidos. E nessa mesma compreensão, quando nós falamos que através da oração nós encontramos paz, que guarda os nossos corações, as nossas mentes, significa dizer que apesar de um mundo conturbado, agitado, nós temos a tranquilidade de saber de que Deus vai estar sempre no controle de tudo, porque Ele está no comando da nossa vida. E o privilégio de orar supõe que as nossas orações, elas são ouvidas por Deus. Quando nós oramos, nós temos a garantia de que Deus ouvirá a nossa voz, de que Deus ouvirá a nossa oração, de que Deus vai ouvir através da oração os nossos pedidos, os nossos anseios, os nossos desejos. Por que não falar que através da oração Deus ouvirá a intercessão, da oração que se faz através da vida de cada um daqueles que confia, que espera em Deus, que acredita em Deus. Mas eu posso também, sem nenhuma dificuldade, dizer que nem todas as orações elas são aceitáveis, ou seja, elas serão ouvidas por Deus. Lá no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 9, está escrito: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Quando nós falamos, a partir dessa leitura, de que nem todas as orações serão aceitas, ouvidas por Deus, significa dizer que a oração que Deus se agrada é aquela que cultiva a sua presença, que cultiva a tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Conforme está escrito em Provérbios, Deus não ouvirá a oração daquele que não se agrada com a sua palavra, que não vive segundo a sua palavra, aquele que não pode dizer como o salmista, logo no Salmos 1, o meu prazer está na lei do Senhor e nela eu medito dia e noite. Aquele que não aprende da palavra do Senhor, que não vive essa palavra, certamente a sua oração não poderá ser ouvida. Mas para aqueles que compreendem essa palavra, que entendem essa palavra, que buscam nessa palavra o apoio, o resguardo, que se firma também nessa palavra, certamente será todos os dias ouvidos por Deus quando orar, quando suplicar.
É tempo de orar, mas é tempo de dedicar a sua vida a uma caminhada cristã, a caminhar junto com esse Deus que só tem o que de fato Ele mais quer, que é nos abençoar, nos sustentar, de fazer com que você seja agraciado todos os dias e contemplado pela bênção da sua presença, e assim todas as suas necessidades apenas serão um detalhe, porque já é promessa, Deus se agrada em cumprir. Agrada-te do Senhor, como diz o salmista, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Deus tem prazer em ouvir as nossas orações. Mas se nós não andamos retamente conforme a vontade de Deus, certamente Deus também não poderá ouvir as nossas orações. Veja só o que diz lá em Isaías capítulo 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não pode salvar, nem o ouvido agravado, para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades causam separação entre vocês e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que ele não possa vos ouvir. Eu estou querendo dizer que quando nós não confessamos a Deus também os nossos erros, nossas faltas, nossos pecados, quando não abandonamos esses pecados que causam separação entre nós e o nosso Deus, Deus também não nos ouvirá. Significa dizer que você, eu, todos nós devemos ter o entendimento, a compreensão de que nós devemos todos os dias buscar a presença do Senhor, a sua bondade, a sua misericórdia, através da confissão, de dizer que Deus é Senhor da nossa vida e que nós estamos dispostos, pedindo sempre a Ele predisposição para abandonar aquilo que causa separação entre nós e o nosso Deus. Portanto, vamos todos os dias nos esforçar com muita vontade de denunciar o pecado que está dentro de nós e abandonar esse pecado para que a gente esteja mais perto de Deus, mais próximo de Deus, para que a gente tenha certeza de que Deus ouvirá as nossas orações. Quando lá no texto do Evangelho de Mateus, capítulo 6, do verso 5 ao 15, que é a oração modelo Pai Nosso, imagine que quando você diz Pai Nosso, você está dizendo que Deus é seu Pai, Ele é Senhor também da sua vida, Ele é o centro do teu coração. Significa dizer que nada pode ocupar o teu coração, o comando da tua vida, nada pode substituir o comando da tua vida se não for Deus que estiver nele. Deus é o único e suficiente que deve estar sempre no teu coração e no comando, e nada pode substituir esse Deus, porque Ele é e será sempre o Deus do seu coração. Por isso Jesus nos ensinou Pai Nosso. Nós devemos colocar esse Deus como Senhor da nossa vida, como Senhor do nosso coração, para que Deus esteja no comando, para que Deus possa, segundo a sua vontade, realizar em nós tanto o seu querer quanto o seu realizar. Imagine quando você diz, venha o teu reino. Se você diz Pai Nosso, vocês também estão dizendo, venha o teu reino. E quando você diz venha o teu reino, você está dizendo assim, venha sobre mim a tua justiça, venha sobre mim a tua verdade, venha sobre mim a tua vontade, venha sobre mim o teu comando, venha sobre mim o teu domínio, venha sobre mim o teu controle, venha sobre mim todas as coisas que lhe é da sua vontade. Porque Deus é Senhor da vida, do coração daquele que coloca Ele como centro. E quando você diz venha o teu reino, você está dizendo que venha sobre você todas as coisas puras e verdadeiras e justas. Porque o reino de Deus, nele, todas as coisas são justas e todas as coisas para a glória de Deus sempre serão perfeitas. Você está dizendo, venha o teu reino, venha o modelo, venha o padrão, venha todos os princípios que eu aprendo e aprenderei sempre com a tua verdade. Isso você deve encarar com muita seriedade. Então não é uma coisa simples de você olhar para essa oração que Jesus nos ensinou, dizendo Pai Nosso, e quando Ele ensina, venha o teu reino, que você pense do que você está falando, porque quando você diz venha o teu reino e você se torna uma pessoa injusta, significa dizer que o reino de Deus não está na tua vida. Quando você diz venha o teu reino e você julga mais do que o que você ama, então esse reino também não está na tua vida, porque o reino de Deus também é amor.
Aliás, quando nós falamos de justiça, de amor, a gente sempre tem uma frase que a gente sempre diz assim: Deus é amor e também é justiça. O problema é quando a gente fala de justiça, a gente só quer justiça para os outros. Quando a gente fala de amor, a gente só quer para nós. Deus é amor, Deus é justiça. O amor também é disciplinador. Portanto, o reino de Deus nos disciplina a fazer o que é certo, o que é correto, segundo a vontade de Deus, amados irmãos e irmãs em Cristo. Não vamos abrir mão do modelo que Jesus nos concedeu como reino de Deus, como princípio maior, de saber que o reino de Deus é verdadeiro, é puro, é justo, e esse reino foi e será sempre implantado na nossa vida e colocado em nosso coração como um princípio maior de acolher sempre a presença desse Deus que vai estar e sempre estará conosco todos os dias. Portanto, irmãos e irmãs, nós devemos sempre acreditar que o nosso Deus, ele vai nos abençoar. Ele vai estar conosco todos os dias. E através da oração nós teremos a apreciação da presença de Deus. Por isso é tempo de orar. É tempo de estar na presença de Deus. É tempo de colocar diante de Deus os nossos anseios, nossas preocupações. É tempo de colocar diante do Senhor todas as nossas fraquezas, tudo aquilo que nos impede de caminhar de uma forma mais justa, de uma maneira onde a vontade de Deus se cumpra em nossa vida. Você, eu, todos nós devemos todos os dias buscar mais o reino de Deus. E quando eu falo buscar mais o reino de Deus, significa dizer se esforçar com a graça de Deus que já nos é dada, para que a gente acredite que nós somos mais do que vencedores, que nós temos por certo a vitória, nós estamos em vantagem, porque o Senhor dos exércitos, ele está conosco, é ele que vai adiante de nós, foi ele que disse que estaria conosco todos os dias, foi ele que nos prometeu que maior é ele que está dentro de nós através do Espírito Santo do que aquele que está no mundo. E ele mais do que nunca disse: olha, se eu sou por vocês, quem serão contra vocês? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é Senhor, ele é suficiente, ele está e vai estar sempre conosco. Quando vocês forem orar, vocês orem sempre com o desejo de glorificar Deus. Santificado seja o teu nome. Esse é um momento muito especial. Nós oramos dizendo Pai Nosso, nós pedimos o seu reino, mas lembre que nós devemos orar para glorificarmos o nosso Deus. Santificado seja o teu nome. E quando nós vivemos segundo a vontade de Deus, é uma forma, é uma maneira também de glorificarmos, de dizer que Deus é santo em nossa vida, a exemplo do seu testemunho, das suas atitudes, das suas ações, do que você faz, de como você vive. Essa é uma maneira de você dizer que você santifica a Deus, porque o teu coração, a tua vida, o teu caminhar está separado para bendizer e glorificar a Deus com tudo que você é e com tudo que você fará. Eu concluo dizendo para vocês, queridos irmãos e irmãs, que a nossa vida deve estar sempre diante do Senhor. E vamos fazer conforme Paulo nos ensina em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração, pela súplica e com ação de graças. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude sempre, fervorosamente, a ter uma vida de oração, porque é tempo de orar. Que Deus nos abençoe. Amém.